Durante décadas, o projeto Montauk foi tratado como um erro isolado, um experimento que saiu do controle e foi rapidamente enterrado. Documentos desapareceram, testemunhos se contradisseram e o silêncio tornou-se parte oficial da narrativa. Mas o que nunca foi explicado é porque tantos arquivos continuaram sendo reclassificados anos depois do suposto encerramento. Se tudo realmente acabou, porque o sigilo permaneceu ativo por tanto tempo. A versão oficial fala em falhas técnicas, cortes de orçamento e paranoia da Guerra Fria. No entanto, quando observamos as datas, os apagamentos e as coincidências, algo não se encaixa. Montauk não terminou. Ele apenas mudou de forma e talvez só agora esteja sendo realmente encerrado. Testemunhos internos indicam que o maior problema do projeto Montauk não foi abrir algo desconhecido, mas tentar fechá-lo depois. Experimentos envolvendo frequência, consciência humana e tempo criaram efeitos residuais que não obedeciam mais a comandos. Operadores relataram lapsos de memória, ecos temporais e a sensação constante de serem observados por algo que não estava fisicamente presente. Não era uma máquina que precisava ser desligada. Era um processo que continuava mesmo sem energia. Uma porta aberta no tecido da realidade não se fecha como uma válvula. Ela permanece ali, instável, aguardando o próximo erro humano. Entre os relatos mais perturbadores do encerramento estão os experimentos finais envolvendo crianças com alta sensibilidade a campos eletromagnéticos e estados alterados de consciência. O objetivo nunca foi apenas viagem no tempo, era controle mental, criação de operadores psíquicos e a capacidade de transformar pensamento em força aplicada. Muitos desses testes falharam de forma catastrófica. Alguns participantes jamais retornaram ao estado mental original. Outros simplesmente desapareceram dos registros, como se nunca tivessem existido. O encerramento oficial não libertou essas mentes, apenas as abandonou ao silêncio. Nos meses que antecederam o suposto fim do projeto, aumentaram drasticamente os relatos de falhas temporais na região de Montauk. Pessoas desapareceram por horas e retornaram sem memória. Equipamentos registraram eventos antes que eles acontecessem. Alguns operadores afirmaram ter visto versões mais velhas de si mesmos circulando pela base. Essas ocorrências não foram registradas como acidentes, mas classificadas como interferências aceitáveis. Quando o tempo deixa de ser linear, o conceito de encerramento perde sentido. Como fechar algo que ainda está acontecendo, em outro ponto da linha temporal? O verdadeiro encerramento não aconteceu com um desligamento, mas com um acordo de silêncio absoluto. Funcionários receberam novas identidades, realocação e, em alguns casos, ameaças veladas. Não se tratava apenas de segurança nacional. Havia medo do que poderia ser descoberto se Montauk fosse investigado a fundo. Alguns tentaram falar, todos foram desacreditados. O padrão se repetiu: loucura, teoria da conspiração, descrédito público. O silêncio não foi natural, ele foi imposto. Mesmo após o encerramento oficial, sensores continuaram registrando anomalias no local. Frequências surgiam sem fonte conhecida. Picos eletromagnéticos coincidiam com estados emocionais humanos, como se algo aprendido ali tivesse permanecido ativo. Alguns acreditam que Montauk deixou marcas no próprio espaço. Outros afirmam que a base funcionou como um amplificador para algo que ainda responde quando estimulado. O projeto terminou nos papéis, mas seus efeitos jamais cessaram completamente. Pesquisadores independentes encontraram paralelos diretos entre Montauk e outros projetos secretos. MKUltra, Gateway, Stargate, todos compartilham o mesmo padrão: a exploração da mente humana como interface com algo maior. Não são iniciativas isoladas, são fragmentos de uma mesma tentativa: atravessar limites que talvez nunca devessem ser cruzados. Montauk não foi o primeiro, mas pode ter sido o mais longe que já fomos, e isso explica por que ele precisava ser encerrado, oficialmente. O último relatório interno de Montauk não fala em sucesso nem em fracasso. Ele utiliza uma palavra incomum: contenção. Não houve vitória, apenas contenção temporária. O que foi acessado não podia ser destruído.
apenas isolado. Essa escolha revela muito sobre a natureza do que foi encontrado. Não era uma tecnologia, era algo que responde à consciência, algo que aprende, algo que observa e talvez algo que nunca deixou o local. O maior medo dos envolvidos nunca foi o público descobrir Montauk, foi o público aprender a replicá-lo, porque se a mente humana é a chave, não é preciso uma base militar, não é preciso financiamento estatal, apenas conhecimento. E conhecimento completo gera autonomia. Autonomia gera risco. Talvez por isso tantos dados tenham sido fragmentados propositalmente. Montauk não precisava ser esquecido, precisava ser incompreendido. Mesmo hoje, relatos semelhantes continuam surgindo ao redor do mundo. Experiências fora do corpo induzidas, falhas de memória coletiva, pessoas descrevendo lugares que nunca visitaram. O padrão persiste. Montauk não criou isso. Apenas provou que é possível interagir com algo que sempre esteve ali. O encerramento foi uma tentativa de negar essa realidade, mas negar não apaga. Se você chegou até aqui, é porque entende que nem todo conhecimento foi feito para ser confortável. Alguns arquivos não são apagados, apenas escondidos de quem não está pronto. Então se inscreva agora no canal, porque quando esses assuntos desaparecem novamente do debate público, só quem acompanha desde o início consegue reconhecer os sinais quando eles retornam. Nas últimas décadas, um termo passou a surgir repetidamente em discursos políticos, análises econômicas e debates globais: nova ordem mundial. Para uns, apenas uma reorganização geopolítica. Para outros, um sinal de algo muito maior. O inquietante é perceber que os princípios atribuídos a essa nova ordem, centralização, padronização e controle sistêmico, se alinham perfeitamente aos objetivos que projetos como Montauk buscavam no passado. Se Montauk tentou controlar mentes por meio de máquinas, hoje o controle pode operar de forma muito mais eficaz. Sistemas, moedas digitais, dependência financeira, recompensas condicionadas e vigilância indireta não forçam ninguém, apenas conduzem escolhas. E quando o comportamento é moldado sem dor, sem choque e sem coerção visível, surge a pergunta mais desconfortável de todas: o experimento falhou ou apenas amadureceu? Alguns arquivos encerram com advertências diretas, quase pessoais. Não falam com governos, mas com leitores futuros. Alertam que insistir nesse caminho traria consequências imprevisíveis, que nem tudo responde à lógica humana, que há limites invisíveis. Ignorá-los foi o maior erro de Montauk, um erro que talvez ainda esteja sendo corrigido, lentamente. Antes de encerrar, deixe isso registrado. Se esse conteúdo faz sentido para você, não ignore. Inscreva-se. Compartilhe. Esses temas não retornam por acaso. Eles reaparecem quando algo está prestes a se repetir. E quem acompanha a Enigma não busca respostas fáceis. Busca compreensão, antes que seja tarde demais. O projeto Montauk foi oficialmente encerrado, mas o que ele revelou permanece. Talvez nunca tenha sido fechado, porque nunca foi algo que pudesse ser contido por paredes, contratos ou silêncio. O verdadeiro encerramento acontece quando reconhecemos o limite entre curiosidade e imprudência. E essa linha continua perigosamente tênue.